Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar as discussões aqui do nosso curso, falando sobre o tema o estigma da obesidade. Para falar sobre esse tema, eu trouxe essa revisão que foi feita pela Rebecca Poole, que é uma grande estudiosa do tema, e a Chelsea Hewer. Essa revisão foi de 2009 e elas já haviam feito uma revisão sobre esse tema 10 anos antes. Então, foi uma nova revisão comparando alguns resultados, né? E que elas, ao final, acabaram percebendo que os resultados foram muito semelhantes porque não houveram tantas pesquisas a mais relacionadas a esse tema nessa lacuna desses 10 anos. Então, é, essa revisão, né, as autoras começam introduzindo de que os indivíduos obesos são altamente estigmatizados e enfrentam múltiplas formas de preconceito e discriminação por causa do seu peso. O viés do peso, como também é chamado na literatura internacional, ele se traduz em desigualdades em ambientes de trabalho, instituições de saúde e educacionais, muitas vezes devido aos estereótipos negativos generalizados de que pessoas com excesso de peso são preguiçosas, desmotivadas, sem autodisciplina, menos competentes, não complacentes ou desleixadas. E o objetivo desse artigo foi fornecer uma atualização das evidências científicas sobre o estigma da obesidade por meio de uma revisão sistemática da literatura. O artigo analisou principalmente as evidências de áreas específicas onde o viés de peso ocorre em relação aos adultos e as suas consequências para os afetados. Então, eles começam falando sobre o estigma da obesidade nos ambientes de trabalho. Então, foi verificado que trabalhadores com excesso de peso, eles enfrentam atitudes estereotipadas dos seus empregadores e desvantagens na contratação, nos salários, nas promoções e na rescisão do emprego por causa de seu peso. Alguns exemplos desse estigma de peso, né, nos ambientes de trabalho incluem ser alvo de humor depreciativo e comentários pejorativos de colegas de trabalho e supervisores, um tratamento diferenciado por causa do peso, como, por exemplo, não ser contratado, ser negado a promoções ou demissões também por conta do peso, e os estudos vêm mostrando que as mulheres são mais propensas a relatar discriminação no emprego relacionada aos homens, quando comparadas aos homens, e a obesidade também afetou negativamente os salários de homens e mulheres, mas especialmente as mulheres que já apresentam, num panorama geral, os salários mais baixos. Então, alguns exemplos, né, dessas evidências que foram encontradas em alguns estudos experimentais e muitos com estudos populacionais, então com aquelas grandes amostras, amostras de base populacional, mostrando, apontando essas evidências. Então, em um estudo, em mulheres brancas, né, esse estudo mostrou que um aumento de 64 quilos acima do peso médio foi associado a uma redução de 9% nos salários, o que foi equivalente aproximadamente a uma diferença de 1 ano e meio de escolaridade ou de 3 anos de experiência profissional em relação ao salário, né, por causa do peso. Em um outro estudo, mulheres negras e brancas com obesidade sofreram penalidades salariais significativas, mesmo depois que as variáveis, né, de status socioeconômicos e outras variáveis relacionadas foram associadas. Então, essas penalidades salariais, fazendo um controle dessas outras variáveis, elas foram relacionadas ao aumento do peso. E esse já um estudo de base populacional mostrou que um aumento de 10% no IMC médio reduziu os salários dos homens em 1,9% por hora e das mulheres em 3,3% por hora. Então, como conclusão,
na parte do estigma da obesidade nos ambientes de trabalho, foi constatado, então, que a obesidade está associada à menor participação na força de trabalho, independente de comorbidades associadas e outros fatores sociodemográficos. As pesquisas recentes e estudos populacionais mostram que altas porcentagens de trabalhadores com obesidade percebem as disparidades consistentes baseadas no peso nos ambientes de trabalho. E estudos em larga escala documentam salários mais baixos, discriminação na contratação e nas rescisões empregatícias, e esses dados são ainda mais expressivos em mulheres. O estigma da obesidade, ele também se mostra muito presente em contextos educacionais. Então, a literatura aponta que estudantes com excesso de peso enfrentam estigmatização de professores, colegas e até mesmo de seus pais nos ambientes educacionais. Então, teve esse estudo na Suécia, que foi realizado com mais de 700 mil homens suecos, e aqueles que tinham obesidade aos 18 anos tiveram uma chance menor de alcançar um ensino superior do que os seus pares com peso normal, mesmo após os ajustes para a inteligência e posição socioeconômica dos pais. Um outro estudo na Inglaterra mostrou que a obesidade foi associada com uma menor escolaridade em homens e em mulheres. E um estudo nos Estados Unidos com alunos do ensino médio, estudantes com obesidade relataram ocasionalmente receber comentários negativos dos professores. Então, o que as pesquisas sugerem é que o preconceito relacionado ao peso entre os educadores, ele pode influenciar o desempenho acadêmico de estudantes com obesidade desde o ensino fundamental, e que o relacionamento ruim com os colegas na escola devido ao estigma relacionado ao peso pode interferir no seu sucesso em ambientes educacionais. Então, quanto mais cedo, né, essa obesidade aparece, maior o estigma e maior o comprometimento na vida educacional dessa pessoa. O estigma da obesidade, ele também está muito presente nos relacionamentos interpessoais. Então, quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, a gente está falando tanto de parceiros românticos como familiares e amigos. E o que os estudos nessa revisão apontaram é que o estigma do peso ele pode ter um impacto negativo, especialmente nas perspectivas de namoro para mulheres com obesidade. Então, algum desses estudos experimentais. Menos homens responderam a um anúncio pessoal em que um alvo feminino foi identificado com obesidade, quando comparado a um anúncio em que uma mulher revelou ter um histórico de problemas com drogas. Outros estudos apontam que mulheres com obesidade, mas não homens, são classificadas como sendo menos sexualmente atraentes, habilidosas e menos propensas a despertarem algum desejo sexual em comparação a pares com peso normal. E uma outra pesquisa, com 554 estudantes de graduação, revelou que o peso corporal se correlacionou negativamente com a satisfação com o relacionamento e que as mulheres que foram instruídas a perder peso por seus parceiros românticos relataram uma menor satisfação no relacionamento, provavelmente por conta dessa pressão, né, dentro do relacionamento relacionada à necessidade da perda de peso. Ainda nos relacionamentos interpessoais, esse estudo, ele solicitou a estudantes universitários, 449 estudantes, para classificar 6 fotos com parceiros sexuais hipotéticos, incluindo um parceiro com obesidade, um parceiro com várias deficiências, um parceiro em uma cadeira de roda, um parceiro sem um braço, e um parceiro com uma deficiência mental
ou um parceiro com histórico de doenças sexualmente transmissíveis. Tanto homem quanto mulheres classificaram as pessoas com obesidade como sendo o parceiro sexual menos desejável em relação a todos esses outros que foram comentados. Então, dentro dessa perspectiva de namoro, aqui nesse estudo, tanto homem quanto mulheres, a gente vê que o preconceito relacionado ao peso, o preconceito da obesidade, ele é muito forte. Agora, indivíduos com obesidade também podem sofrer com o estigma de peso por membros da família e amigos. Então, em um estudo, 2.449 mulheres com excesso de peso responderam uma lista com 22 indivíduos que mais as estigmatizaram por causa do seu peso. E os familiares foram a fonte mais frequente de estigma de peso. Então, 72%, isso é uma prevalência muito alta, dos quais 53% mãe, 44% pais, 37% irmãs, 36% irmãos, 20% filhos, 18% filhas. Amigos também eram fontes comuns de viés relacionado ao peso, 60%, um número bem alto, assim como cônjuges, 47%. Então, tomados em conjuntos, né, esses dados apontam que indivíduos com obesidade, particularmente mulheres, parecem confrontar um preconceito relacionado ao peso e estereótipos negativos em uma série de relacionamentos interpessoais. Em relação agora ao estigma da obesidade na mídia, né? A mídia, ela é uma ilustração impressionante da aceitabilidade social do estigma relacionado ao peso. Então, em comédias, desenhos animados, filmes, anúncios ou reportagens, a mídia é cruel com as pessoas com excesso de peso. E a imensa popularidade dos filmes e programas contendo retratos de estigmatização do peso indicam a sua aceitação social, né? Então, a gente fala que o preconceito relacionado ao peso é um dos únicos preconceitos socialmente aceitos, porque em várias outras características relacionadas que já foram estigmatizadas ou que tiveram preconceito, hoje em dia a gente tem um controle social muito grande, né, e uma repressão e mudança de condutas em relação a essas, né, a outros grupos. Agora, o estigma da obesidade, ele permanece ainda com uma aceitabilidade social muito forte, o que dificulta muito, né, os nossos esforços em combatê-lo. Então, tanto no entretenimento adulto quanto no infantil, personagens magros recebem atributos desejáveis e dominam os papéis centrais. Os personagens com excesso de peso raramente são vistos, a não ser em papéis menores e estereotipados, mais propensos a serem objetos de humor e ridículo e frequentemente também se envolvem em comportamentos alimentares estereotipados. Então, aqui teve um estudo, né, que fez uma análise de conteúdo de 18 seriados de televisão. Esse estudo foi americano. Quanto mais pesada a personagem feminina, mais comentários negativos ela recebeu de personagens masculinos, o que foi reforçado por risadas do público. Em um outro estudo americano também, uma análise de conteúdo de 75 personagens masculinos centrais mostrou que quanto mais pesado o personagem masculino, mais autorreferências negativas ele fazia sobre o seu próprio peso, também tipicamente seguido pelas risadas do público, aquelas risadas daqueles seriados americanos. Então, isso mostra que até mesmo a autodepreciação também é vista como uma comédia, né, e socialmente aceita. Em relação à mídia infantil, né, um achado consistente nessa área de pesquisa é que, em comparação a, com a população geral, os personagens com excesso de peso são significativamente subrepresentados na mídia
infantil, enquanto os personagens com baixo peso são super representados. E isso é especialmente verdadeiro para as personagens femininas, que são mais propensas a estarem abaixo do peso do que personagens masculinos. Então, um exemplo clássico disso são as princesas da Disney, né? As princesas, elas têm uma imagem muito magra, né? Que se a gente fosse fazer até uma análise nutricional, ninguém nunca questionou a desnutrição das princesas, né? E mais recentemente, a gente acredita que a Disney esteja começando a perceber, né? E os desenhos mais recentes, e quando eu digo mais recentes, são aqui de 21, 22, a gente tem tido personagens infantis com peso normal, né? Não é nem acima do peso, mas a gente tem tido menos personagens tão magras, né? Mas se a gente pegar um histórico de uns 7 anos atrás, a gente ainda tem personagens muito magras, né? Principalmente essas princesas. E essas representações imprecisas, elas apresentam uma visão distorcida e irreal dos corpos, tanto de adultos e crianças, e podem reforçar o viés do peso já nas crianças. Então, aqui teve um estudo que entrevistou 303 crianças da primeira à terceira série, né? Então, a gente está falando ali entre 6 e 9 anos, e descobriu que os meninos aprendiam com a mídia a denegrir a gordura e idealizar a magreza. E quando foi feito um outro estudo com adolescentes, eles perceberam que a exposição à mídia, isso é, quanto maior tempo de mídia, ela estava significativamente associado a atitudes estigmatizantes em relação a jovens com obesidade. Então, quanto maior a exposição à mídia, maior as atitudes estigmatizantes em relação a jovens com obesidade. Ainda na mídia, né, quando a gente fala agora sobre publicidade, a gente vê que existe uma ênfase na publicidade, né, na mensagem de que o peso ele é facilmente modificável e é uma simples questão de esforço pessoal. Então, a publicidade ela acaba simplificando muito a questão do controle ponderal. Nos comerciais, né, a gente vê muito imagens de antes e depois, né, aquela mensagem de que a perda de peso é fácil, é possível e principalmente vai tornar a pessoa feliz. É como se depois que perdesse peso, todos os outros problemas da vida acabassem. Então, isso na mídia é muito estereotipado, né? A gente vê esses antes e depois. Então, antes é aquela pessoa comendo besteira, preguiçosa, jogada na cadeira, né? Relatado de uma forma meio escrachada, né? Meio desleixada. E aí depois a pessoa perde peso, faz essa comparação de antes e depois, sempre sorrindo, feliz, saudável, disposto, alto astral, como se o peso estivesse diretamente relacionado a todas essas características. E isso, dia após dia na mídia, a gente acaba incorporando, né, culturalmente como sendo uma verdade. E por isso o peso da obesidade na mídia, né, ele é tão importante em termos culturais, porque são pequenas mensagenzinhas que são sendo reforçadas, né, cronicamente. Então, é muito importante, se a gente quiser pensar no combate do estigma da obesidade, rever, né, o papel da mídia nesse assunto. As notícias, né, também enquadram a obesidade em termos de uma responsabilidade pessoal e esconde outras importantes dimensões, né, relacionadas ao problema da obesidade, questões da sociedade, culturais, né, socioculturais, e e é isso, a mídia, ela não discute as implicações da sua própria perspectiva sobre as pessoas afetadas pela obesidade e acaba invocando sentimentos de vergonha, de culpa e de inadequação. Agora, um outro ponto, né, do estigma da obesidade é esse estigma entre os profissionais de saúde. Então, o que essa revisão apontou é que pacientes com excesso de peso são vulneráveis a múltiplas formas de discriminação em ambientes de saúde,
E vários estudos demonstram que profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos e estudantes de medicina possuem atitudes negativas em relação a pacientes com obesidade, incluindo crença de que eles são preguiçosos, desobedientes, indisciplinados e com pouca força de vontade. Então, na realidade, é uma crença que existe na sociedade e que é reproduzida pelos profissionais de saúde, porque eles se encontram dentro dessa sociedade. Então, vários estudos, né, foram mostrados nessa revisão. Então, estudos com médicos, né, em vários países, médicos viam os seus pacientes com obesidade como desajeitados, pouco atraentes, desleixados, preguiçosos e sem força de vontade. Eles também viam a obesidade como um problema prioritariamente comportamental, causado pela inatividade física e excessos alimentares. Então, por isso que a gente vem aqui trabalhando essas questões, porque nós, profissionais de saúde, a gente precisa ter uma visão mais técnica sobre essa doença, que não seja o senso comum. Então, mas nós vivemos dentro da sociedade, né, que pensa dessa forma, que acredita nisso. Então, para a gente mudar o discurso da sociedade, a gente precisa também começar a mudar o nosso próprio discurso, a nossa própria compreensão acerca desse fenômeno. Estudos com enfermeiros também mostraram, né, que enfermeiros expressavam atitudes tendenciosas em relação a pacientes com obesidade, refletindo estereótipos comuns, né, relacionados à preguiça, falta de autocontrole, menos aderentes. Com estudantes de medicina, os estudantes relataram que pacientes gravemente obesos eram alvos mais comuns de humor depreciativo pela equipe, então, quando eles falavam equipe, né, equipe de saúde. Relato de que crianças com excesso de peso também eram alvos de humor, e a maioria dos alunos não considerava o humor depreciativo dirigido para pacientes com obesidade como inapropriados, que é aquilo que reforça, né, o que eu falei mais cedo sobre a aceitabilidade social que esse preconceito ainda tem. Em relação a educadores físicos, né, afirmaram que pessoas gordas são preguiçosas, pouco atraentes, que compram muita junk food e que poderiam perder peso se realmente quisessem. Então, também reproduzem um discurso de que a perda de peso é fácil e basta a pessoa querer, sendo que a gente vem, né, trabalhando toda a complexidade envolvida no controle de peso corporal. E em relação a nutricionistas, né, estudos apontaram preconceito relacionado à gordura em níveis elevados entre nutricionistas e análises de currículo dos cursos apontaram uma baixa preocupação acerca do tema. Isso é, os nutricionistas, que são profissionais muito procurados, né, no tratamento da obesidade, têm uma baixa, um baixo estudo acerca do estigma da obesidade na sua formação. E em relação aos nutricionistas, também foi encontrado um sentimento de frustração profissional com excesso de peso e expectativas irreais do profissional em relação a pacientes com obesidade, que foi até o que a gente já discutiu em outras aulas, né? Sobre aquela questão das nossas expectativas em relação ao paciente com obesidade. Que às vezes a gente quer que ele chegue dentro de um IMC de eutrofia, mas que, se a gente for pensar na saúde, às vezes chegar no IMC de eutrofia talvez não seja a melhor meta para o momento, dada a dificuldade. Então, aqui eu trouxe alguns estudos, né, que vieram depois dessa revisão, né, da Rebecca Poole, que foi em 2009. Esse estudo foi uma revisão sistemática, especificamente com nutricionistas, né, para avaliar a presença do estigma da obesidade entre nutricionistas. Foi um estudo que só analisou, foi uma revisão sistemática que só analisou estudos quantitativos, né, e depois de feita a triagem, foram selecionados 8 estudos, e 6 desses 8 estudos mostraram que
existe a presença do estigma relacionado ao peso entre nutricionistas, e que esses nutricionistas acreditavam, né, que as causas da obesidade estavam muito mais associadas a fatores internos do que fatores biológicos ou genéticos. E lá na discussão, os autores colocam, né, que o grau de atitudes negativas dos nutricionistas, né, era um pouco, em relação ao excesso de peso, era um pouco menos pronunciada do que o público geral ou outros profissionais de saúde, e que o estigma da obesidade e as suas consequências deveriam ser incluídas em programas educacionais para nutricionistas. Então, a gente aqui não deixa de estar fazendo isso, né? A gente tem nutricionistas, temos outros profissionais de saúde, mas é um tema que não é abordado mesmo na formação, na graduação, e que é um tema emergente e necessário de ser discutido, e por isso está sendo tratado aqui nesse curso. Aqui um outro estudo nacional, né, com nutricionistas, né, que foi identificar atitudes de nutricionistas em relação à obesidade, né, foi feito um questionário, 344 nutricionistas participaram, e as respostas indicaram uma forte estigmatização da obesidade e preconceito contra o obeso, atribuindo características como gulosos, não atraentes, desajeitados, sem determinação e preguiçosos. E olhando aqui, né, no resumo, depois a referência está aí, vocês podem ver o texto completo, né, que é bem interessante, mas vocês podem ver que as respostas foram porcentagens bem altas em relação a essas características, né, e considerando entre os mais importantes fatores causais, esses nutricionistas desse estudo acreditavam que as causas da obesidade estavam, os principais fatores eram alterações emocionais e de humor, vício ou dependência de comida e baixa autoestima. Então, é por conta de dados da literatura que mostram essas crenças que a gente iniciou esse curso, né, lá no início, falando sobre etiologia da obesidade, mostrando que fatores psíquicos não são as causas da obesidade. Alguns fatores psíquicos podem ser consequências da obesidade, né? Então, muitas vezes, baixa autoestima, alterações emocionais e de humor, isso aí pode ser muito mais uma consequência da obesidade, da forma que a obesidade é inserida dentro da nossa sociedade, do que uma causa em si. Esse outro estudo do estigma da obesidade também com nutricionistas, né, ele avaliou a existência do preconceito em relação a indivíduos obesos por parte de estudantes de nutrição, então não eram nutricionistas, estudantes de nutrição. Eles fizeram 4 casos hipotéticos de um paciente que foi referenciado a um nutricionista após receber o diagnóstico de intolerância à lactose, isso é, uma questão que não está relacionada ao peso, né? Então, tinha sexo masculino e eutrófico, sexo feminino e eutrófica, sexo masculino e obeso, sexo feminino e obesa. 335 estudantes responderam, né, a esse caso hipotético, e o que eles observaram é que o peso da paciente influenciou o tempo de atendimento, as percepções, condutas e estratégias de tratamento, com a identificação de preconceitos e atitudes negativas, principalmente relacionadas às percepções e reações dos estudantes diante os pacientes com obesidade, sendo que a mulher com obesidade recebeu as piores avaliações no geral. Todos os outros parâmetros semelhantes. Então, o que a gente percebe é que o estigma da obesidade entre profissionais de saúde, né, a maioria dos estudos demonstraram que os profissionais de saúde sentem que o tratamento da obesidade é profissionalmente pouco recompensador, né? E sim, porque
quando a gente vem trabalhando a complexidade da obesidade, a gente percebe que não é uma simples equação de dieta e atividade física. A gente tem fatores muito maiores que estão envolvidos e que muitas vezes não estão diretamente no alcance dos profissionais de saúde. Não diretamente, mas indiretamente sim. Por quê? A mudança no discurso social da obesidade, ela vai partir dos profissionais de saúde, mas e aí dos profissionais de saúde que têm um importante poder de voz dentro da sociedade, a gente vai conseguir fazer essa mudança social depois, mas primeiro a gente precisa mudar as nossas atitudes. Então, as atitudes negativas dos profissionais de saúde, né, e práticas questionáveis relacionadas ao gerenciamento do peso não passam despercebidas pelos pacientes com excesso de peso. Os relatos dos pacientes relacionados a comentários inapropriados de profissionais acerca de seu peso, né, foram apontados nessa revisão, e os médicos foram apontados como a segunda fonte mais comum de estigma entre uma lista de mais de 20 fontes possíveis. Então, é por conta desses dados que a literatura traz que a gente optou por colocar esse tema aqui no curso para que nós tenhamos, possamos, né, fazer uma nova reflexão sobre isso para, a partir da mudança do nosso discurso, que a gente consiga, né, com o tempo, fazer uma mudança nessa narrativa pública que nós temos hoje da obesidade. E aí, sobre essas reflexões, eu convido vocês a assistirem um filme que está aqui na plataforma sobre esse tema e depois a gente conversa mais um pouquinho lá no chat, tá bom? Eu também quero ouvir um pouquinho a percepção de vocês. Obrigada mais uma vez pela atenção e até a próxima.